Hoje resolvi falar sobre um assunto que está gerando debate, polêmica nas redes sociais e grupos de WhatsApp entre a torcida, entre os torcedores do Grêmio. Vaiar ou não vaiar o time e o técnico Renato Portaluppi na Arena, no nosso próximo jogo contra o Juventude. E aí? Roda a vinheta! Salve rapaziada, eu sou o Rafael Serra e antes de falar deste assunto que está gerando polêmica, vaias na arena, eu vou pedir que tu te inscreva aqui no meu canal Serra Esporte Clube, ativa as notificações para ficar ligado sempre nas opiniões e o conteúdo sobre o nosso Grêmio. Vaiar ou não vaiar o time e o técnico Renato Portaluppi no próximo jogo contra o Juventude, dia 20 na Arena? Bom, antes do Rafael jornalista, vem o Rafael torcedor. Como torcedor, eu vou dar uma opinião própria, uma experiência minha de estádio. Eu nunca fui de vaiar, mas eu xingo, né? Xingo na medida que, o cara errou o te liga fulano, vai pra... né? Vai, porra, filho da... A gente faz isso, né? Te liga, a vaia, olha, eu já devo ter vaiado em algum momento. Não vou mentir aqui, não vou ser o politicamente correto dizer que eu nunca vaiei. Sim, eu já vaiei, mas sempre no final do jogo. Ou o adversário, para desestabilizar o adversário. Isso faz parte do esporte, né? Isso é normal, só no tênis que a gente tem que ficar quietinho, né? Mas assim, acho que é uma manifestação democrática a vaia, tá? E aí tem uma polêmica aí nas redes sociais, grupos de WhatsApp. Se o cara vaiar do meu lado, tem até uma fake news rolando aí, que fez até com que a maior torcida do Grêmio se manifestasse, né? Dizendo que, olha, de nós não partiu isso e não vai partir. Porque eles apoiam sempre, segundo eles, né? Na boa ou na ruim estão apoiando. Mas assim, o que eu acho, tá, pessoal? Eu acho que a vaia é uma manifestação de protesto. E como nós vivemos num país, uma sociedade democrática, nós temos a liberdade, o direito, né, a liberdade de expressão de vaiar o que não está legal, ou o que nós achamos que não está legal neste momento. Eu acho que é direito de todo mundo. O que talvez não é legal é tu chegar no estádio e já sair vaiando o time do primeiro minuto. Acho que isso não vai acontecer, talvez, né, naquela hora ali das escalações, que o alto-falante fala o nome dos jogadores e do técnico. Eu acho que pode acontecer uma vaia. Por quê? E aí... todo torcedor tem direito de vaiar. Eu não sou aqui o cara que vai ter que estar dizendo como é que o torcedor tem que fazer, como é que cada pessoa tem que agir, cada pessoa tem a sua personalidade, né, os seus valores, aí é cada um. A gente só tem que tomar o cuidado para não ter uma atitude violenta, né, ou de depredar o estádio. Isso não, né? Agora, vaiar pacificamente, fazer um protesto, cara, isso é liberdade de expressão. Isso tá certo, e eu acho que o momento que o Grêmio está é um momento de protesto, né? Por mais que eu acho que com a bola rolando a gente precisa apoiar o time, porque nós precisamos de pontos para ficar longe do risco do rebaixamento. Nós estamos a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, se não é um momento legal, eu acho que é um momento que nós temos que protestar, seja contra o Renato. Eu acho que o torcedor, por mais que ele seja o renatista, né, que a gente fala, o cara que torce mais pro Renato do que o Grêmio, eu acho que ele tá cansado de toda vez que ele vê, porque todo mundo entende um pouco de futebol, gente. Todo mundo entende um pouquinho de futebol. Hoje não precisa a gente ser jogador de futebol para entender o jogo. Óbvio que a experiência, como os caras dizem, nunca chutou uma bola. É óbvio que a experiência do campo... por mais que tenha jogado o amador, a várzea, ou daqui a pouco ter sido profissional por algum tempo, ele vai te dar a prática do esporte, ele vai te dar a vivência do vestiário. Agora, o estudo da tática, do posicionamento, do movimento do jogo, isso está disponível na internet, gente. Quem quiser um pouquinho estudar o futebol, joga lá, Estudo do Futebol, Faculdade Universidade Portuguesa. Cara, tem vários textos e estudos sobre o esporte lá das faculdades portuguesas, porque a gente está vendo hoje aí, né, uma geração de técnicos portugueses muito competentes e ganhadores. Basta ver o Abel Ferreira, por exemplo, né, o técnico do Botafogo, que está prestes a ser campeão brasileiro. Então, assim, o estudo do futebol está disponível para todo mundo, então todo mundo entende um pouquinho de futebol. O que eu acho que o torcedor está cansado do técnico Renato Portaluppi, que talvez alguns, né, falem, mas vai vaiar o Renato,
vai vaiar a estátua. Cara, ele hoje é o técnico do Grêmio que está fazendo um mau trabalho. E não tem problema nenhum de receber vaia. Eu acho que até tem que receber pela postura. E é aí que eu queria chegar. Porque o torcedor, por mais que ele seja renatista, torce mais pelo Renato do que pro Grêmio, que eu acho que isso aí tá errado, ele sabe que o Renato tá fazendo cagada. Ele sabe que o Renato tá fazendo coisas ruins com o time. Como, por exemplo, na eliminação pro Fluminense na Libertadores da América, não escalou o Monsalve e o Cristaldo. Depois foi aquela palhaçada na entrevista coletiva. Acho que o torcedor tá cansado disso, dele não explicar o jogo, dele não explicar por que modificou, não botou o Cristaldo e o Monsalve, que ele não consegue explicar taticamente para que o torcedor consiga entender. E todo mundo entende um pouquinho de futebol. Eu acho que isso que o torcedor está cansado, de não ver uma perspectiva ali na frente para o ano que vem, de ver um presidente que está omisso, que está se escondendo atrás do torcedor. É isso que o torcedor está cansado. Agora, o gremista raiz, nós gremistas, que nunca largamos o time, é óbvio que ele vai lá na Arena dia 20 e vai apoiar o time. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas que em determinado momento, se o time não der a resposta e ele se sentir enganado de novo, sentir que o time não está fluindo com a ajuda dele na arquibancada, ele vai vaiar e tem todo o direito de vaiar. Porque o ano do Grêmio é um desastre, pessoal. É um desastre atrás do outro, é manifestação erradas, né? Tudo botando culpa na enchente, é tirando o corpo fora, colocando às vezes até a culpa no jogador, quando o jogador às vezes não tem culpa, quando tá correndo errado, tá mal escalado. Então acho que o torcedor do Grêmio, ele chegou assim no final do ano, ele tá aqui, ó, ele tá numa estafa mental e emocional de dirigente falando besteira, do técnico sendo ignorante na entrevista coletiva, não falando do jogo, né, naquela empáfia do Renato, eu sei de futebol, vocês não sabem nada. Cara, eu acho que é isso que o torcedor cansou. Não é do Renato ídolo. O Renato ídolo, como eu aqui, ó, eu tenho o Renato tatuado aqui na perna, na panturrilha. O Renato vai sempre continuar sendo o nosso ídolo. Agora, o técnico Renato, eu acho que em determinado momento ele merece vaia. Agora, lá na cancha, como a gente fala, no estádio, cara, tem que apoiar o time, tem que tentar fazer o time que, já que não tá andando na tática, na técnica, no jogo, vamos no empurra, no abafa, né, do ânimo, na voia, como dizem os italianos, né, vamos lá. Então é isso. Eu acho que o torcedor tem o direito de vaiar e cada um vai a hora que achar que tem que vaiar, desde que seja sem violência, né, mantendo o respeito, né, porque mesmo vaiando e protestando a gente tem que manter o respeito. O resto, pessoal, não tem que ser politicamente, não, o torcedor tem que ficar ali torcendo, apoiando, não. Eu acho que é o momento que nós temos que protestar como torcedor. E o protesto ele tem que ser feito de forma correta, uma forma ordeira, uma forma pacífica. O resto, pessoal, a gente joga para a imortalidade. E porque os dirigentes, eles não estão fazendo, né? E aí Deus sabe o que vai ser os orixás o ano de 2025 para nós. Siga aqui acompanhando o Serra Esporte Clube. Todo dia eu trago opinião e informações para vocês de Grêmio, tá bem? Tá aqui, ó. Ativa as notificações e vambora. Valeu.